Olá, hoje nós vamos conversar com o professor e pesquisador Cristóforo Scavone, do Departamento de Farmacologia do ICB na USP. Bom dia, professor. Bom dia, Catherine. É um prazer participar dessa entrevista. Obrigado. Obrigada a você. Professor, a nossa primeira pergunta é: quais estratégias nossas células, principalmente os neurônios, possuem para se proteger contra as doenças neurodegenerativas? Então, essa é uma das discussões, talvez uma das áreas de abordagem da neurociência mais impactantes no momento e de grande interesse. Na verdade, a gente conhece muito pouco ainda sobre o funcionamento de todo o sistema nervoso, embora vários estudos e muitos anos de trabalho e pesquisa tenham sido feitos. Então, a gente, conforme começa a entender um pouco mais dessa dinâmica da interação, a gente começa a ver que no envelhecimento, quando não tem um processo patológico, uma rede neural que compensa muito os pequenos déficits que possam existir em relação ao organismo jovem. E é natural que com a idade você tenha uma perda de neurônios, você vai tendo desde o final do processo de desenvolvimento, na maturidade. Uhum. Então, o que acontece na doença neurodegenerativa é um aumento da velocidade de perda desses neurônios e o comprometimento, aí começa a ter comprometimento em quadros motores, como no Parkinson, ou nas doenças, nas memórias, como no Alzheimer. Então, o que acontece, existem várias coisas que hoje a gente sabe da neuroinflamação como um fenômeno importante. A gente tem considerações sobre a participação do glutamato, que é um aminoácido excitatório, que a gente sabe que em altas concentrações tem um processo tóxico. E a gente tem também todo o envolvimento dessa relação de neuroinflamação, glutamato, com o estresse oxidativo e o acúmulo de proteínas, né, que são os lixos biológicos que elas são degradadas pelo proteossoma para eliminar e que em certas circunstâncias começam a se acumular e esses agregados, esse lixo proteico, né, acaba impactando, quer seja dentro do neurônio, como no caso do Parkinson, existe a alfa-sinucleína, né, ao corpo de Levy, como no Alzheimer, em que existe tanto a teoria de acumulação dos emaranhados neurofibrilhares de proteína tal, como as placas de beta-amiloide. Então, são todas teorias, mas a gente deve lembrar que muito, com exemplo de outras doenças do sistema nervoso, esse processo é um processo complexo que pode ser disparado por várias anormalidades do sistema nervoso, né? Então, eu acho que é esse processo, basicamente, que a gente fala e a gente estuda. Certo, então são vários processos. E conforme a gente vai envelhecendo, os nossos neurônios perdem a capacidade de lidar e de se adaptar, por exemplo, à neuroinflamação ou à acumulação de proteínas. Então, exatamente, quer dizer, conforme a gente vai envelhecendo, o que acontece é que a velocidade e a capacidade de você responder aos estímulos do meio ambiente acabam se tornando menos eficientes e você precisa fortalecer esse tipo de resposta, Uhum. esse tipo de adaptação. Então, essa neuroplasticidade é fundamental que você reforce. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a doença neurodegenerativa, é muito importante alguns aspectos, como, por exemplo, você pensar no arcabouço cognitivo, né, que se desenvolve, você pensar nas estratégias que fortaleçam esse tipo de resposta. Então, a gente estuda muito, por exemplo, estímulos que possam fortalecer isso, como, por exemplo, o exercício físico, estratégias com fitoterápicos, mas, assim, são estímulos que induzem plasticidade e que vão aumentar a resiliência, vão aumentar a capacidade do organismo em se manter ativo, né? Então, quando a gente fala assim no lado cognitivo e no aprendizado, a gente tem muita importância do processo de educação na infância, em que se estabelece a reserva, né, desse lado cognitivo. E então é super importante quando a gente pensa em políticas de saúde pública e você ter essa capacidade de desenvolver um ensino gratuito e de qualidade para toda a população, porque isso lá no fundo vai impactar em menos gastos de saúde e uma qualidade de vida melhor. E tem formas naturais que a gente consegue adaptar essas respostas adaptativas? Sim, então, tudo no sistema nervoso é uma questão da escolha dos estímulos, né? Então, quando você permite, por exemplo, fumar, né, que nem agora, esses cigarros eletrônicos e tudo mais, você está fazendo uma escolha de estímulo que vai induzir
aspectos mal adaptativos, quer dizer, é um tipo de estímulo que induz plasticidade, mas num sentido negativo. O estresse crônico, né, imprevisível, esse das grandes cidades, é outro aspecto. Então, a gente tem que sempre lutar e fazer opções por estímulos positivos, como exercício, como fazer alguma leitura, se manter uma pessoa ativa do ponto de vista intelectual, fazer coisas agradáveis, né? Cursos de culinária, de coisas que mexam com você, que te dê uma resposta que você se melhore com a tua capacidade de lidar e com o meio ambiente, com esses lados negativos que sempre vão ter, né, no teu dia a dia, até quando você passa por certas dificuldades, ou estresse, ou perda de uma pessoa e tudo. Então, você tem que acabar lidando com esse lado negativo. Então, quanto mais forte, quanto mais estímulos positivos você tiver, que evite você usar um fármaco, o fármaco é a última saída, você consegue melhorar e você consegue lidar com essas coisas de uma forma mais tranquila. É óbvio que existem diferenças entre as pessoas, nem todo mundo vai ter aquele estímulo de fazer exercício, de tudo, então cada um vai ter que procurar formas, né, de lidar com isso. Às vezes a pessoa aprendeu um instrumento, tocar um violão, um piano, alguma coisa, mesmo na terceira idade, isso seja um tipo de estímulo que seja mais adequado para algumas pessoas do que para outras, mas é importante que tenha algum tipo de atividade para manter o sistema nervoso ativo. Então, esses estímulos positivos são muito importantes no caso de prevenção do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e no desequilíbrio também que pode acontecer. Sim, porque você entende que a diferença do medicamento é que o medicamento é um estímulo específico que Sim. gera efeito colateral. Quando você mexe com coisas que mexem com o organismo como um todo, a resposta é balanceada. Então você vai ter um benefício que não é só no sistema nervoso. Quando você faz exercício, você tem um benefício do ponto de vista de te tornar mais calmo, tudo, mas você tem todo o lado cardiovascular, combate a diabetes, combate a obesidade, combate a uma série de coisas. Então, as pessoas ainda acreditam que a forma mais fácil é buscar uma canetinha numa farmácia e injetar o Ozempic, né? Ou alguma coisa. Não é, eu acho que essas coisas nunca vão resolver, porque elas acabam sendo saídas que não modificam a tua proposta a longo prazo, que é você conseguir se reequilibrar e conseguir aumentar a sua resiliência, a sua capacidade de resposta ao meio ambiente. Que a pessoa que faz uso disso, ela não está adaptada ao ambiente, ela está com um problema. E não é assim que ela vai resolver. Então, essa escolha pelo uso abusivo de fármacos, né? Uma coisa, a pessoa tem diabetes, mas quando a pessoa procura porque ela está gordinha, porque ela está um pouco fora do peso, já é uma busca de alguém que quer uma saída que não resolve, não traz benefício. E isso vai impactar em ter prejuízo na terceira idade, entendeu? Então, as pessoas não pensam nisso, porque você está injetando alguma coisa no teu corpo, quer seja uma droga psicoativa, quer seja, né, até fumando um baseado, quer seja um álcool, até esse caso da pessoa dizer, não, eu vou usar o Ozempic, é uma droga excelente e tal. Eu não vejo como uma droga excelente, eu acho que é um fármaco interessante para quem tem a doença e para quem tem que tratar aquilo de uma forma objetiva, porque a pessoa está passando por um quadro que tem que ser resolvido, mas quando ela começa a ser utilizada da forma como está, de novo, é que nem o cigarro, é que nem o álcool, é que nem foge do controle daquilo que está previsto e são estímulos negativos, no meu ponto de vista, porque ele, cronicamente, né, não é que ele não possa resolver agudamente, cronicamente, ela não resolve, a pessoa vai acabar voltando, para de tomar o medicamento e reengorda de novo, então ela está totalmente desregulada ao ambiente. E quando a doença neurodegenerativa já começou, já avançou, tem alguma forma de reverter? Então, essa é a busca que as indústrias farmacêuticas e toda a pesquisa em neurociência tem se concentrado. É difícil, por quê? Porque você tem que, de um lado, estancar a morte neuronal e do outro, induzir neurogênese. São duas estratégias completamente diferentes e que se mostraram até o momento bastante difíceis de se obter. Os medicamentos, os avanços mais recentes que tem,
exigem aplicação, em geral, em hospitais, controlado de efeitos colaterais, que são trabalhar com os anticorpos de proteína beta-amiloide. Tem uma entrevista que eu dei no ICB em Pauta, abordando esses aspectos, mas, de qualquer forma, ainda é de custo elevado e ainda tem bastante efeitos colaterais, como um inchaço no sistema nervoso e uma resposta bem errática. Mas é um avanço, né? Eu acho que quando se fala nesses aspectos é um avanço. Eu não sei se a gente vai conseguir atingir alguma droga, algum fármaco que consiga induzir neurogênese sem produzir danos de, por exemplo, gerar tumores e alguma coisa do tipo. As experiências que nós tivemos com reposição de hormônios, como no caso da mulher que tem na proteção do estrógeno, não foi positiva, né? Mostrou que é bem difícil fazer esses tipos de abordagem. Existem várias outras abordagens que podem trazer algum benefício, como olhando para esse lado da sinalização da insulina no sistema nervoso, né, que não é aí, no caso, como pensando na obesidade, né, mas essa relação do diabetes com o Alzheimer, que levou até num dado momento a dizer que o Alzheimer era diabetes tipo 3, né, na verdade não é. A sinalização da insulina no sistema nervoso tem sido abordado por alguns tipos de compostos, né, que possam atuar nesse sentido e que, então, são todas perspectivas, mas ainda que a gente espera que na próxima década de estudos a gente consiga trazer algo que, se não é o ideal, possa amenizar ou talvez retardar esse avanço tão acelerado que essas doenças têm. A gente deve sempre considerar, né, que as doenças neurodegenerativas, elas representam uma dificuldade muito grande para quem cuida, para quem tem a doença, mas para quem cuida, por exemplo, no Alzheimer, é sempre muito problemático, em que você tem que lidar com aspectos do ponto de vista psicológico da pessoa que está sendo cuidada, não te reconhecer como filha, filho e esposa, etc., né? Ou vice-versa. Então, é sempre muito doloroso e a gente, infelizmente, essa nossa sociedade cada vez mais se encontra dificuldades no espaço para cuidar, a pessoa que está cuidando até do ponto de vista também econômico, né? Que tanto casas de saúde como cuidadores são gastos que às vezes nem todo mundo consegue lidar, né? E trabalhar junto com a ideia de manter profissionalmente ativo, né? Com certeza. Bom, era isso, professor. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Parabéns pela pesquisa e sucesso. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez e pelo curso. Acho que é bem interessante. Obrigado, viu?